Salut tout le monde, tudo bem por aí? Eu sou o Adir Ferreira e hoje eu trago mais um diálogo para você praticar em francês intermediário. O diálogo se chama Quel goût cet homme, que você vai descobrir o que é já já. Antes de a gente começar, lembre de pegar o seu guia de conversação, o link está aqui na descrição do vídeo. E se você quiser começar a turbinar seu francês por R$ 2,99 por mês, junte-se ao Clube Francês Autêntico no Seja Membro. O link está na descrição do vídeo e também no Seja Membro aqui embaixo. E sem mais delongas, vamos começar? E nós começamos com esse diálogo que você vai escutar e ler, depois eu volto para explicar certinho. Vamos lá? Bonjour Léon. Quelle politesse! Tu parles, c'est Léon. C'est un vrai goujat cet homme. Ah bon? Tu ne peux pas imaginer. Quand il arrive en réunion, il s'assied sur la table, généralement sur mes dossiers. Il n'éteint jamais son portable qui sonne toutes les 2 minutes. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Encore une réunion pour rien. Et son chef ne dit rien? Il ne réagit pas? Bernard? Il se tait, c'est tout. Il attend que ça passe. Ah bon? Bah oui, il n'intervient pas beaucoup dans les réunions. Il laisse faire. Je pense qu'il se sert de Léon pour faire le travail. Le sale boulot, comme on dit. C'est vrai, il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Paul, par exemple, ne peut pas le sentir. Je sais, mais ce n'est pas une preuve. Paul se plaint tout le temps. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Oui, et je m'aperçois que nous sommes dans une équipe qui ne fonctionne pas bien. Heureusement que nous sommes là, hein, toi et moi. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Je sens que ça va arranger les choses, j'en ai l'intuition. Quelle heure il est? 12h30? Je meurs de faim, tu viens déjeuner? Pas tout de suite, je suis en train d'imprimer un rapport. Vas-y, je te rejoins à la cantine. Então nós começamos o diálogo aqui. A Julie diz: Bonjour, Léon. Bom dia, Léon. Ele responde: meio grosseirão. Ela fala com ironia: Quelle politesse. Nossa, que educação, que polidez. Aí a Julie responde: Tu parles. E é isso mesmo, é uma expressão para confirmar. Tu parles. Não é você fala, tá? Não tem esse sentido original e literal. Se Léon, então é o Léon, então ele não é muito educado. C'est un vrai goujat cet homme. É um verdadeiro ogro esse homem. Então, goujat é grosseiro, é um ogro. Ah, bom? Então a Anne não sabia que o Léon era un vrai goujat. Ah, é sério? Ah, bom? Tu ne peux pas imaginer. Você não tem noção. Você não consegue imaginar. Quand il arrive en réunion. Ó, aqui eu vou juntar esse D e esse I vai ser um som de T. Quand il arrive en réunion. Quando ele chega na reunião. Il s'assied sur la table. Ele se senta em cima da mesa. Généralement sur mes dossiers. Geralmente em cima dos meus arquivos, das minhas pastas. Il n'éteint jamais son portable. Ele nunca desliga seu celular. Qui sonne toutes les 2 minutes. Que fica tocando a cada 2 minutos. Il interrompt tout le temps la personne qui parle. Ele fica interrompendo, ele interrompe todo o tempo a pessoa que fala, que está falando. Il conclut toutes les réunions par le même commentaire aimable. Ele conclui todas as reuniões com o mesmo comentário amável. Então, concluir par. Em francês eu vou usar par, em português eu vou usar com. Encore une réunion pour rien. Novamente, uma reunião para nada. Et son chef ne dit rien. E o chefe dele não diz nada. Il ne réagit pas. Ele não reage. Bernard, il se tait, c'est tout. Ele se cala. Ele fica quieto. É tudo isso que ele faz. Il attend que ça passe. Ele espera que isso passe. Que o Léon deixe de falar essas coisas. Ah, bom? Sério? Olha lá, apareceu de novo. Oui, il n'intervient pas beaucoup. Ó, il n'intervient. Ele não intervém muito dans les réunions. Nas reuniões. Il laisse faire. Ele deixa quieto. Ele não se envolve. Je pense qu'il se sert de Léon. Eu acho que ele usa
o Léon pour faire le travail, para fazer o trabalho. Le sale boulot. Boulot é uma palavra informal para trabalho, então o trabalho sujo. Então as coisas burocráticas que ele não quer fazer, ele não dá bronca no Léon e o Léon faz as coisas para ele. Comme on dit, como dizem por aí, le sale boulot. C'est vrai, é verdade. Il y a beaucoup de rumeurs au sujet de Léon. Tem muitos rumores, muitas fofocas a respeito do Léon. Tout le monde le fuit comme la peste. Todo mundo foge dele como a peste, ou seja, ninguém gosta dele, ele é insuportável. Paul, par exemple, Paul, por exemplo, ne peut pas le sentir. Não pode escutá-lo, não pode nem ouvir o nome dele. Je sais, mais ce n'est pas une preuve. Eu sei, mas isso não é uma prova, uma evidência. Aí ele explica por quê. Paul se plaint tout le temps. Paul reclama todo o tempo. Eh bien, nous sommes gâtés avec nos collègues. Ah, que bom, a gente está premiado com os nossos colegas. Aqui ela diz em tom de ironia. Oui, et je m'aperçois, e eu percebo, e eu me dou conta que nous sommes dans une équipe, nós estamos numa equipe qui ne fonctionne pas bien, que não funciona bem. Heureusement, felizmente, que nous sommes là, toi et moi, que nós estamos aqui, você e eu. Oui, mais je crois qu'ils sont en train de recruter une nouvelle personne. Oui, mais je crois, eu acho, qu'ils sont en train, aqui o gerúndio, ó, que eles estão recrutando, estão no processo de recrutar uma nova pessoa. Je sens que ça va arranger les choses. Eu sinto que isso vai consertar as coisas, colocar as coisas no lugar. J'en ai l'intuition. Eu tenho intuição disso, que o recrutamento dessa nova pessoa vai ajudar a organizar as coisas aqui. Une heure plus tard, uma hora mais tarde, quelle heure il est? Ó, que horas são? Aqui não preciso inverter. Midi et demi. Esse E do demi, ele é bem curtinho, ó. Midi et demi. Je meurs de faim. Eu morro de fome, estou morrendo de fome. Tu viens déjeuner? Você vem almoçar? Pas tout de suite. Não imediatamente. Je suis en train d'imprimer un rapport. Ó, estou imprimindo, no processo de imprimir, um relatório. Vas-y. Vai. Je te rejoins à la cantine. Eu me junto a você, eu te encontro na cantina. Então esse foi o nosso diálogo em francês intermediário. Espero que você tenha gostado. Lembre de voltar esse diálogo várias vezes para você dominar. Se você quiser, você pode também ir pausando o diálogo e transcrevendo isso no seu caderno ou no seu editor de texto como uma forma alternativa de estudo, d'accord? A gente se vê em breve. Au revoir!